Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês a resenha de Duna, do Frank Herbert, que é um dos pais da ficção científica e é um clássico desse gênero. Mas antes de tudo eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar o canal com os amigos para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Caso vocês queiram comprar alguma coisa online, eu vou deixar aqui embaixo todos os meus links de associado. Por favor, compre por eles, que assim vão ajudar muito o canal a crescer. Vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. Assim como também estará aqui embaixo as minhas redes sociais e as redes sociais do editor. É isso, vamos pro vídeo. Antes de tudo, eu queria avisar vocês que eu tô fazendo lives agora todo dia de manhã lá na Roxinha, de segunda a sexta. Então eu peço pra vocês me seguirem por lá. E caso vocês queiram aparecer por lá pra gente participar da live de sprint de leitura, trabalhar, estudar junto comigo, então eu estou convidando vocês todos os dias de manhã, de segunda a sexta, lá na Roxinha. Bom, o livro é esse, Duna, do Frank Herbert. Esse é o primeiro livro de 6 livros total escrito por esse autor, mas o filho dele acabou aumentando, né? Então virou uma série de 12 livros. Mas aqui no Brasil só tem até o 6º, que foi o que o Frank Herbert escreveu. Esse livro aqui é o primeiro, é Duna. Esse calhamaço, ele é muito grande, gente. E ele é dividido em algumas etapas, que nem logo mais eu vou explicar pra vocês. Então ele é dividido por alguns períodos, né? E também ao longo do livro, no final dele, na verdade, tem um glossário com alguns termos que o Frank criou para esse mundo de Duna. E assim como tem também a cartografia do mundo. Porque Duna, ele é um outro país, né? Um outro mundo e tal. Então eu vou explicar certinho pra vocês como funciona. Mas esse é o primeiro livro e eu participei de uma leitura coletiva dele, mas acabei saindo da leitura coletiva porque eu acabei levando mais tempo pra ler ele. Eu levei em torno de 2 meses e meio pra ler e lá na leitura coletiva eles levaram 1 mês. Mas eu quis ler um pouquinho mais de tempo, sabe? Com um pouquinho mais de tempo porque é uma leitura bem densa. E precisava de um pouco mais de atenção, porque precisava ser estudado, eu reparar em alguns pontos que o Frank colocou aqui, sabe? Algumas críticas e coisas e tal que eu vou citar pra vocês. Então eu necessitei de um pouquinho de tempo a mais. Duna foi publicado pela primeira vez em 1965, então é um clássico da ficção científica. Ele tem 2 filmes já. O primeiro já foi lançado em 1980 e pouquinhos, e o outro ia ser lançado em 2021, mas acabou sendo 2020, mas acabou sendo adiado para agora 2021, para o segundo semestre. Não temos ainda das informações do dia certo que vai ser lançado, mas tudo indica que vai ser esse ano agora no segundo semestre. Ele é o livro de ficção científica mais vendido no mundo inteiro, tanto que vira e mexe ele acaba esgotado e tem que ser reimpresso novamente porque ele é muito vendido, muito disputado. Como que funciona a Duna? Duna é dividida em algumas partes, como eu disse pra vocês, 3 partes especificamente falando, e da história em si. E a primeira parte se chama Livro Primeiro, né? Que é quando a gente vai conhecer a família Atreides, que tem o Duque Leto, o seu filho Paul e a sua... seria concubina, assim, porque ele não casou com ela, que é a Lady Jessica, que é a mãe de Paul. Então, como que funciona? Eles saem do país deles, né? Que é o país de Caladan, que é um local muito rico, cheio de água, é um país bem próspero, e eles têm que se mudar para Duna. Duna é um país que também pode ser chamado como Arrakis, né? Que é o país, é outro mundo, na verdade. O tempo e espaço de Duna se passa 110 séculos após o fim do mundo atual nosso, né? O mundo que nós conhecemos. Então, essa família Atreides, eles têm que se mudar para Duna. Duna é um local extremamente inóspito, que não tem água, a água falta, entendeu? Só que é um local ao mesmo tempo rico da especiaria. O que é especiaria? É tipo um líquido que tem como você fazer, colocar em alimentos e serve como combustível para as naves espaciais. Então, as naves espaciais que ficam, né, viajando pela galáxia e tal, ela é necessária. Ela requer bastante dessa especiaria. Então, ao mesmo tempo que Duna ela é pobre em alimentos, em animais, em vegetação, o clima é inóspito e não tem água, ela é muito rica dessa especiaria. Da onde que vem essa especiaria? A especiaria vem dos vermes, né? O que são os vermes? São esses seres aqui, ó, que aparecem na capa, sabe? E esses vermes, eles são gigantescos, tem metros e metros e metros, que vivem dentro dessas dunas de areia. Por isso que se chama Duna, né, esse local também. Porque são areias e areias, entendeu? São mar de areias. E aí, dentro esses vermes, eles defecam e as fezes desses vermes são essa especiaria. Normalmente as pessoas que começam a consumir bastante essa especiaria dentro de alimentos e tal, ficam com o olho azul,
né, e acabam se viciando nisso. Então essa família Atreides, ela acaba tendo que ir parar nesse país, né? E como que funciona a sociedade? A sociedade, ela é dividida em casas, né? Por exemplo, tem um imperador Padishah, e aí logo abaixo dele tem essas casas. A família Atreides, ela é muito rica, só que o imperador meio que se une com a família Harkonnen, que são os Harkonnen, eles são uma família, assim, bem violenta, sabe? E eles querem destruir a família Atreides. Então eles mandam essa família Atreides para esse país novo e inóspito, justamente para tentar derrubar eles. Então a gente vai acompanhar ao longo desse livro como que essa família vai lidar com isso, como que, na verdade, a gente tem mais foco no Paul, que é o filho mais novo, como ele vai se adaptar, sabe? Porque existem várias lendas sobre o Muad'Dib, que é tipo um profeta. Então a gente vai essas profecias vai rodar muito em torno do Paul. Então a gente vai tentar ver como a família vai se adaptar, como que ele vai se adaptar, entendeu? O que vai acontecer com o pai dele, o que vai acontecer com eles. E então dentro disso a gente também descobre muitas críticas que o autor coloca referente à religião, referente à política, sabe? Porque a ficção científica, ela tem o poder de comparar e colocar problemas que nós temos atualmente em outros mundos, em outras vidas, né, no futuro. Então isso é muito interessante, principalmente dentro de Duna, porque a gente vê muito presente esse fascínio da população da religião, né? A gente conhece os Fremen. Os Fremen são as pessoas residentes ali do deserto, porque como que funciona? Os Fremen, eles vivem realmente ali dentro do deserto de tudo, ninguém tem conhecimento certinho de como eles conseguem sobreviver, mas eles são um povo muito inóspito, sabe, muito hostil. Só que ao mesmo tempo que eles são hostis, eles sobrevivem ao deserto, que é o que todos os outros não conseguem fazer sem água. E a gente vai descobrindo como que eles conseguem sobreviver, sabe, a gente vai descobrindo a região deles, como que eles se dividem, como que eles realmente sobrevivem a isso. E aí dentro disso a gente consegue ver como que a religião, ela segue as pessoas, sabe? E é onde o autor, ele coloca pra gente esses pontos, sabe? De como a religião, mesmo num povo muito inteligente, consegue sobreviver a isso. Quanto mais ignorante você é, mais fácil você é manipulável. E aí dentro dessas críticas que o autor faz, ele também coloca pontos que servem como gatilhos para algumas pessoas, sabe? Ele coloca como abuso sexual, ele coloca como pedofilia, então tem alguns pontos que ele coloca ali dentro, tem morte gráfica, entendeu? Então ele realmente, esses pontos que ele queria criticar, ele coloca dentro desse mundo, sabe? Das pessoas que não prestam, das pessoas que fazem realmente mal a outra. E a parte da religião de Duna é muito interessante, da política também, mas da religião é muito interessante, porque a gente vê a estruturação, principalmente dos Fremen, que vivem dentro do deserto, e a única forma deles sobreviverem é se apoiando em alguma coisa, então eles acabam se apoiando na religião, e isso é muito louco, porque a forma que é formada, mas a forma que é dividido, sabe, as castas, as coisas ali dentro, as Bene Gesserit, que são tipo são as pessoas que proclamam, né, a Bíblia, a Bíblia Orange, né, que tem, elas que falam o que você pode, o que você não pode fazer, o que é pecado, o que não é. Então a forma que é lidado ali, a religião, é muito, muito, muito doido. Por isso que eu falo pra vocês, leiam Duna. É um livro, assim, muito, muito denso, porque você tem que ler, você tem que parar, raciocinar, vai ter pontos que você vai tocar em você e vai falar, meu Deus, como assim? Entendeu? Você precisa ler e raciocinar em alguns pontos. Provavelmente você não vai ler de uma vez só, mas quando você lê, você vai se apaixonar, assim. É um mundo novo que o Frank Herbert criou, que você vai ficar muito chocado. Como que esse livro, em 1965, foi publicado, entendeu? E é tão atual, assim, nos pontos que ele critica, nos pontos que ele faz a gente pensar, refletir sobre. E o autor, ele sempre, a vida inteira, ele escreveu, ele estudou e escreveu sobre coisas relacionadas à religião. E a gente vê a presença disso muito em Duna, sabe? No livro Duna. Porque quando você começa a ler e reparar, ele muda, obviamente, os nomes, mas ele coloca algumas religiões ali que, se você para pra pensar, você consegue comparar com as religiões de hoje em dia, sabe? Então você vê muitos traços dessas religiões, obviamente com os nomes mudados, mas ele faz bastante crítica a isso. Duna, ele se tornou 2 filmes, como eu disse pra vocês, se tornou um jogo, se tornou HQs. Inclusive, pra quem gosta de Star Wars, Duna foi o que inspirou Star Wars. E como eu disse pra vocês também, a gente vê bastante essa evolução do Paul, né?
que ele tem que se adaptar a esse mundo. Ele entra nesse mundo com 15 anos e ele sai de lá, pelo menos quando termina esse livro, com 20 e poucos quase. Então a gente vê, é como se fosse um romance de formação, porque a gente vê o crescimento dele, sabe, como pessoa, como soldado, como um duque acaba virando, né? Então a gente vê esse crescimento dele. Além da presença fortíssima da religião e da política, a gente vê também a presença fortíssima da ecologia ali. Porque Duna, ali dentro, você vai começar a perceber como as pessoas lidam com a questão ecológica, sabe? Como a água é super importante para aquele povo Fremen, para aquele povo de Duna. Então a gente começa a ver as questões ecológicas que o livro aborda pra gente muito forte também. No final, ele tem... No final dos apêndices que tem um capítulo inteirinho só explicando como funciona a vegetação, sabe? Como funciona o solo e as coisas de Duna. Então a gente começa a ver a importância da ecologia ali para aquele povo e a gente começa a pensar também o quanto é muito doido a gente não valorizar algo que muitas pessoas, inclusive aqui na Terra mesmo, não tem, que é a água, que é os animais, que é o alimento, sabe? Nós temos aqui como introdução de Duna uma parte que Neil Gaiman escreve, que é o autor de Coraline. Ele fala bem assim também, ó, Duna é o melhor dos grandes romances de ficção científica e o mais que se manteve relevante. Tem outro também que o Arthur C. Clarke fala, não conheço nada que se compare a este livro, a não ser O Senhor dos Anéis. E realmente, gente, esse livro é espetacular. Se você não leu Duna, você precisa ler Duna. Ao menos esse primeiro livro, sabe? Você não precisa ler os 6 ou os 12 livros, mas pelo menos esse livro você precisa ler. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu fiquei muito tempo pensando em que estrela que eu ia dar, porque eu fiquei entre dar 4,5 e favoritar ou dar 5 estrelas no favoritar, porque ao mesmo tempo que eu tive amor por esse livro, eu tive ódio, porque me trouxe muitas lembranças da época que eu lia pra escola, que eu tinha que resenhar, e eram livros densos, que eu tinha que parar pra pensar e refletir. E esse livro realmente você tem que parar pra refletir, mas ao mesmo tempo eu amei o mundo que o Frank Herbert criou, sabe? Ele criou de uma forma assim espetacular. Então eu não sei nem explicar pra vocês como é grandioso o mundo que o Frank Herbert criou. Aqui atrás também tem alguns pontos que eu queria mostrar pra vocês. Uma estonteante mistura de aventura e ecologia, religião e política. Este romance, ganhador dos prêmios Hugo e Nebula, deu início a uma das mais épicas histórias de toda a ficção científica. Em meio à instabilidade política sucedida a um golpe, o jovem Paul Atreides é treinado nas doutrinas secretas de uma antiga irmandade, que vê nele a esperança de realização de um plano urdido há séculos. Assim começa uma trajetória para transformar um homem comum em herói e messias. Eu estou convidando vocês para participar da live. Então, toda segunda a sexta, todos os dias, a partir das... Começa de novo, que eu esqueci o horário. Bom, Duna esse aqui é o primeiro livro de seis... Calma. O que é a família Atreides? É onde o Duque de Atreides, ele, junto com a sua família, junto com o Paul, que é o filho dele, que é o filho... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Por favor, se você não leu Duna e você gosta desse gênero de ficção científica ou gosta de clássicos, leiam Duna, porque é muito, muito bom e eu não sei nem como explicar isso pra vocês em palavras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, não esqueça de deixar o like, de compartilhar o canal com os amigos e se inscrever. E até semana que vem.